tempinho, e eu me lembro de uma situação em que uma pessoa levantou até um visitante, e eu contei essa história, eu compartilho com vocês aqui, talvez alguns que estavam naquele dia, naquela reunião, vão lembrar. Imagina que uma pessoa, e hoje não é tão difícil, infelizmente, por conta das muitas selfies que as pessoas querem tirar, mas imagine, isso aqui é fictício, que uma pessoa chegou perto de uma encosta de uma montanha ou uma cachoeira, alguma coisa assim, e desequilibrando, porque quis tirar uma selfie, desequilibrou e caiu lá embaixo, num penhasco. Mas ela não morreu. Ela está lá toda quebrada, toda com dores e tudo mais, mas alguém chega, vê a cena, pergunta, e ela só ouve um gemido lá no fundo daquele abismo, chama os socorristas vêm, só que o acesso é difícil, então eles vêm por helicóptero, e aí simplesmente o socorrista lança uma corda e fala assim: se amarra que nós vamos te puxar. Vocês acham que é possível essa pessoa fazer isso, com o seu corpo todo quebrado, moído ali por conta da queda? Dificilmente isso vai acontecer. É necessário que o socorrista desça para amarrar aquela pessoa, para colocá-la dentro de uma gaiola ou numa maca, para que ela possa ser resgatada. O Senhor Jesus, queridos, não veio a este mundo para salvar uma pessoa ferida, como no caso dessa história. Ele veio porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e não tinha condição nenhuma de nos salvar. Não tinha condição nenhuma dele simplesmente jogar a corda e nós nos amarrarmos para ele poder puxar. Era necessário que ele viesse para nos dar vida, e vida em abundância. É por isso que ele é o Salvador. Quando nós perguntamos para algumas pessoas assim: por que você acha que é salvo? E ela começa a colocar coisas relacionadas a ela. Não, porque eu sou uma boa pessoa, eu faço coisas boas. Ou porque eu vou à igreja todo domingo, ajudo as pessoas, meus vizinhos todos, eles gostam de mim. Coisas muito boas. Mas não é por causa disso que nós somos salvos. Porque se for por isso, então por que Jesus veio? Se foi por causa das minhas ações, é por causa das minhas ações que eu sou salvo, então por que Jesus veio a este mundo? Ele veio porque só Ele pode de fato nos dar a salvação. Porque até as nossas boas ações, humanamente falando, diante do Senhor, elas não passam de trapos de imundícia. A nossa justiça, ela é corrompida pelo pecado. É por isso que Jesus veio, porque Ele, e somente Ele, é o Salvador do mundo. Esse texto aqui, queridos, mostra algumas atitudes de algumas pessoas. Algumas porque entenderam que Ele era o Salvador. Outras porque ficaram apreensivas, porque não tiveram a expectativa ou a perspectiva, ou até mesmo a atenção do que a Bíblia falava sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. Algum tempo, em algum momento da história, eles perderam a expectativa de quem era de fato o Messias, de quem era de fato aquele que viria para restaurar Israel. Perderam até a noção de quem era de fato o Israel. Esse texto aqui, queridos, ele nos mostra a história de alguns homens que saíram de longe para ver o rei dos judeus. Se eles tinham noção exata de quem era aquela criança ainda naquele tempo, nós não sabemos. Mas é certo de que eles entenderam que era algo especial. E agora, como é a nossa última mensagem relacionada ao Natal, vamos fazer uma breve recapitulada aqui e vamos desmistificar algumas coisas que nesse período agora, geralmente a gente vê por aí afora. Primeira coisa, Jesus nasceu. Nós bem conhecemos o relato que nos dias de César Augusto, como diz lá em Lucas, né, Maria chegou o tempo de dar à luz, quando estava sendo levantado o recenseamento, e José levou Maria para poder recensear-se, e naquele período ela veio a dar à luz, ali em Belém. Os pastores são avisados, nós também já ouvimos sobre essa mensagem aqui, domingo passado. Os pastores são avisados sobre o nascimento do Salvador, e eles vão lá, encontram o menino e sua mãe.
O menino na manjedoura, envolto em faixas. Nós vemos isso também nas Escrituras Sagradas, também no Evangelho de Lucas. Faz-se também todo o rito relacionado à lei. Lucas também registra isso, que no 8º dia o Senhor Jesus é circuncidado, que aos 33 dias, depois do período de purificação de Maria, ele é levado a Jerusalém. Sim, eles em algum momento saíram de Belém, foram até Jerusalém, para poder fazer a oferta que era necessário por conta da consagração do primogênito. Depois de 33 dias, porque era um menino, se fosse uma menina seriam 66 dias de purificação. Agora, eles vão até Jerusalém, eles também têm ali um encontro com Simeão, um homem que esperava ansiosamente ver aquele que era o Salvador do mundo, e ele entendeu muito bem quem Jesus era. Também encontra a profetisa Ana, que também se alegra em ver o Salvador. Mas eles voltam para Belém. Eles voltam para Belém. E quando eles voltam, depois de um tempo, nós não sabemos especificamente quanto tempo, mas nós temos por esse texto aqui uma ideia de aproximadamente 2 anos. Uma caravana vindo do Oriente vai encontrar este menino. Mas 2 anos quase? Sim. Aquela história de que os magos estão lá, como a gente vê nos presépios por aí, de que tá pastores, magos, tudo no mesmo ambiente, não é verdade. Os pastores, sim, chegaram enquanto Jesus estava na manjedoura. Mas aqui não, se você for olhar aí, tem um versículo que fala nitidamente que entrando na casa onde eles estavam, já não estava mais numa manjedoura há quase 2 anos, né? Não estava mais numa estrebaria há quase 2 anos. Mas agora nós chegamos aqui a essa caravana do Oriente. E por que eu estou falando caravana? Não eram 3 reis magos? Primeiro, a Bíblia não fala que eram reis, falam que eram magos. Segundo, a Bíblia não fala a quantidade. Entende-se que é uma pequena caravana. Quantos, nós não sabemos. Poderiam ser realmente 3, poderiam ser mais. Entretanto, é uma pequena caravana vinda do Oriente para presentear. Há tendência de achar que são 3 por conta dos presentes que são 3. Mas alguém aqui, no seu aniversário, recebe um presente cada um, assim, totalmente diferente? Ou talvez você ganhe umas 3 camisas, umas 2 bermudas, não é verdade? Não significa que porque são 3 presentes, são 3 pessoas apenas. Mas uma coisa interessante, queridos, esses homens saem de longe para adorar aquela criança, para adorar aquele menino. Então não é simplesmente um rei. Eles não veem aquele menino que nasceu simplesmente como um novo rei que está para poder reinar sobre Israel e tudo mais. Eles veem como uma pessoa diferente, porque eles estão indo para adorar aquela criança. Eles entendem muito bem que há algo de especial naquele nascimento. E aqui começa a nossa história. A Bíblia, queridos, mostram que esses magos eram sábios. A palavra magos aqui poderia ser entendido como estudiosos, ou sábios, ou cientistas daquele tempo. Entretanto, nós não podemos esquecer que ciência e religião, naquele período, não estavam desassociados. Pelo contrário, era muito comum a astronomia e a astrologia ao mesmo tempo, sabe? Principalmente lá na Babilônia, ou na Pérsia, ou na Arábia, nós não sabemos especificamente de onde eram esses magos. Falam que eles vinham do Oriente. Alguns acreditam que sejam mais da região da Pérsia ou da Babilônia. Alguns acreditam que seja da região da Arábia. Entretanto, era comum misturar as duas coisas. E aí existem muitas teorias para dizer o que realmente, como que aconteceu deles saberem sobre o nascimento dessa criança. Também nós não sabemos que estrela era essa. Alguns acreditam que pode ter surgido uma supernova, outros acreditam que era o cometa Halley que passou mais ou menos naquele período. Entretanto, não acredito que o cometa Halley tenha demorado meses para poder passar, né? Nós não sabemos especificamente. Alguns até acreditam que se esses magos vieram realmente da Babilônia, da região ali da Babilônia, podem ter tido contato até mesmo com os escritos de Daniel.
O profeta Daniel viveu muitos anos ali na Babilônia. E talvez, influenciados pelos escritos de Daniel, também tenha entendido de maneira diferente o nascimento daquela criança. Nós não sabemos, a Bíblia não relata especificamente o que aconteceu, de que maneira eles entenderam que aquele menino era especial. Mas uma coisa é certa, eles foram lá para adorar aquele menino. E esse é o ponto principal. Eles se dirigem para Jerusalém. E por que Jerusalém? Porque Jerusalém é a capital. Ah, mas a estrela não estava guiando-os? Queridos, a distância de Jerusalém a Belém são apenas 9 quilômetros. 9 quilômetros é a volta aqui no Guará, nessa pista de caminhada. 1h30, 2 horas no máximo de caminhada entre Jerusalém e Belém. Então, nós estamos aqui vendo homens que foram direto a Jerusalém. Por quê? Porque a estrela estava guiando para Belém e estava no caminho. Segunda coisa, Jerusalém era a capital. Esperava-se que o rei nascesse na capital. Então, por isso eles se dirigem à capital de Israel, que é Jerusalém. Agora, uma coisa estranha aqui. Talvez você nunca reparou nisso. Mas entenda que, olha o verso de número 3. Tendo ouvido isso, sobre a questão daqueles homens que vieram para adorar o Senhor Jesus, o rei Herodes e com ele toda Jerusalém se alarmou. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Herodes entendeu que era o Messias. Como? Como ele poderia saber? Queridos, Herodes era um conhecedor da cultura israelita. E Herodes não era somente um conhecedor, mas ele também era idumeu. Quem são os idumeus? Os idumeus vêm de Edom, que são os descendentes de Esaú. Esaú, isso, irmão de Jacó, né? Filho de Isaque, filho de Abraão. Então, eles tinham um certo conhecimento da história de Israel. Eles sabiam muito bem sobre o Messias, ainda que eles talvez não crescem da maneira como os israelitas, mas eles ouviram sobre essa história. Eles sabiam muito bem que havia aquele de restaurar Israel, porque também eram descendentes de Abraão, de uma certa forma. Agora, queridos, Herodes, esse homem, já foi falado aqui numa outra mensagem recentemente, era um homem muito mau. Era um homem que matou a sua esposa com medo dela traí-lo, contando as maldades que ele fazia para o imperador. Era um homem que, para ninguém tomar o poder dele, chegou a matar 2 de seus filhos, para que não tivesse ninguém que pudesse tomar o lugar dele. Era um homem muito cruel. Entretanto, havia às vezes um bom relacionamento dele com alguns líderes de Israel por conta de alguns benefícios que aquele homem tinha feito no início do seu reinado, do seu governo ali sobre Israel. Uma delas, até mesmo a restauração da sinagoga, onde Jesus participou ali e os judeus também estavam indo. Foi feita essa reparação, essa restauração no governo de Herodes. E por conta disso, de alguns escribas e líderes de Israel, líderes religiosos, ele tinha um bom relacionamento com ele por conta dessas benfeitorias ou melhorias em algumas coisas. Mas era um homem cruel, muito cruel, e que estava agora no encalço do Senhor Jesus Cristo. Ele se alarma, ele conhece, ele quer saber mais, e não para adorá-lo como ele aqui dissimuladamente estava conversando com os magos. Ele estava fazendo isso com o intuito de matar aquela criança. Uma situação lamentável, queridos, que nós vemos aqui. Olha o verso de número 5 e 6. Os escribas e os sacerdotes, os principais sacerdotes, são chamados para dar a informação correta para Herodes.
E eles dão a informação correta, eles mostrando que eles sabiam muito bem o que as escrituras, o que as profecias falavam acerca do menino. Olha só, em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E aqui eles citam o profeta Miqueias, no capítulo 5, no verso 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. É lamentável que eles, sabendo de tudo isso, eles precisam ouvir uma pequena caravana vindo de outro local, gentios, trazendo a notícia para eles, alertando eles de que aqueles que eles esperavam tanto tempo havia nascido. Essa situação, queridos, não era só lamentável naqueles dias, mas pode ser lamentável hoje. Cuidado com as suas expectativas. Cuidado com as suas expectativas. Aqueles homens, ao longo do tempo, começaram a perder a referência de quem era o Messias, e mesmo conhecendo as profecias, não sei porquê especificamente, começaram a ter uma visão do Messias de maneira diferente daquilo que foi prometido nas profecias. Esperavam que ele viesse a ser o rei, não para um reino de restauração espiritual de Israel, mas um reino para poder livrá-los de Roma. Perderam a referência, achando, mesmo sabendo que ia nascer em Belém da Judéia, e de uma maneira simples, e que seria um homem de dores, como o próprio profeta Isaías assim falou, mesmo assim, ainda imaginavam que nasceriam num berço de ouro, que seria trazido para Jerusalém, e que da linhagem real ali seria criado no palácio de Jerusalém. Eu não sei o que estava na cabeça deles, mas uma coisa é certa, mesmo diante daquela notícia que agora aqueles magos, vindo do Oriente, gentios, que creram no anúncio do nascimento, por conta de uma estrela, aqueles homens continuaram indiferentes àquilo que viam. Talvez eu e você aqui nessa noite possamos estar na mesma situação. Nós falamos que cremos nas profecias, mas na hora do aperto, a gente se desespera porque olha para as circunstâncias. Talvez as nossas expectativas para com o Senhor Jesus sejam aquelas expectativas de suprir as nossas necessidades, mas esquecemos muitas vezes que o Senhor Jesus já nos deu aquilo que é de mais precioso, a salvação por meio do seu sangue. Não podemos perder essa referência. Jesus não veio aqui para nos fazer ricos. Jesus não veio aqui para nos fazer prósperos no que diz respeito a tudo que se diz a esse mundo. Jesus não veio aqui para nos dar um emprego melhor. Jesus não veio aqui para poder nos dar o casamento dos sonhos, os filhos perfeitos. Essas coisas, certamente, têm algo que eu e você precisamos ajustar. Mas uma coisa é certa, ele veio para nos salvar. E se cremos nele, se colocamos as expectativas no lugar certo, certamente o nosso casamento, ainda que não perfeito, será bem administrado. Certamente a criação dos nossos filhos, ainda que não perfeito, nem nós como pais, nem os nossos filhos, mas certamente teremos um relacionamento melhor. Se o Senhor não veio para nos dar um emprego melhor, mas se colocamos a expectativa nele, seremos gratos por aquilo que temos. Se os nossos recursos não são muitos, mas temos o que comer e o que nos vestir, certamente, se a expectativa estiver no lugar certo, louvaremos ao Senhor, porque temos aquilo que é de mais precioso, a salvação em Cristo Jesus. Aqueles homens, em algum momento, os sacerdotes e escribas, se tornaram indiferentes à vinda do Messias, porque onde ele nasceu e da maneira como ele nasceu, não supriu as suas expectativas. E quais são as suas expectativas hoje em relação a Jesus? Cuidado. A palavra do Senhor nos traz esse alerta. Cuidado. Coloquemos as expectativas no lugar certo, na pessoa certa, no motivo certo. Mas o texto continua, queridos. E depois dessa situação lamentável com os escribas e fariseus,
Nós vemos aqui no verso 7 e o verso 8 um contraste. Olha só, se aqueles homens vieram de longe para adorar aquela criança, agora nós vemos um homem cheio de ódio, cheio de temor no seu coração, temor no sentido de medo de alguém tomar o seu trono, tentando dissimuladamente conseguir informações, não para adorar o menino, mas para destruí-lo. Verso 7 e 8. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. De uma certa forma, ainda que Herodes conhecesse a história, as profecias sobre a vinda do Messias, parece que ele também não deu tanto crédito se realmente era de fato daquele jeito. Porque 9 quilômetros, do jeito que ele queria resolver as coisas, ele já poderia ter pegado uma caravana e indo atrás daqueles magos para poder eliminar a concorrência. Mas ele ainda espera para ver se realmente é de fato aquilo. Talvez aqueles magos tenham se enganado e foi só um alarme falso. Ele ainda espera. Entretanto, com o seu radar ligado para entender o que estava acontecendo naquele período. Queridos, mas o contraste aqui é de pessoas que estão indo buscando Jesus para adorá-lo e outros que estão buscando o Senhor Jesus para matá-lo. E outros ainda que estão completamente indiferentes à pessoa do Senhor Jesus. E nós vemos isso na pessoa dos magos, que creram e quiseram adorá-lo, na pessoa de Herodes, que quis matar aquela criança porque temeu, teve medo, e o povo e os líderes, porque todos eles se alvoroçaram. Mas ao mesmo tempo, será que é? Será que não é? E se não for? Se for um alarme falso? E continuaram indiferentes. Hoje, queridos, não é diferente. Muitos querem adorar o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E espero que todos que estão aqui tenham este motivo de adorar o Senhor, de ter vindo aqui porque creem no Senhor Jesus, porque entendem que são salvos somente pela graça do Senhor Jesus. E por causa disso, adoram o Senhor Jesus. Mas também há aqueles que buscam conhecer mais sobre a Bíblia para desmascarar Jesus, como se isso fosse possível. Vemos aí tantas pessoas negando ao longo do tempo, negando a existência do Senhor Jesus, até mesmo o próprio Jesus histórico. Muitos ainda negam. Muitos tentam fazer dele apenas um grande homem, um grande sábio, um grande profeta, mas não o Salvador do mundo. Alguns negam de fato a existência, até mesmo da Trindade. Mas também há aqueles, queridos, que buscam o Senhor Jesus por interesse próprio. Buscam o Senhor Jesus como aquele povo que buscavam um rei, assim como fizeram com Saul. Buscavam um rei para livrá-los das mãos dos seus inimigos, dos seus opressores. Buscavam um rei que pudesse libertá-los do império de Roma e restaurar a nação de Israel. Buscavam um rei com seus próprios interesses, para os seus benefícios próprios. Tem muitas pessoas hoje, queridos, que buscam o Senhor Jesus por conta disso, para suprir suas necessidades. Não se colocam no lugar de servos, mas querem que Deus seja seu servo. Não são poucos. Qual é a razão de nós estarmos aqui? Por que você veio aqui nessa noite? Para adorar o Senhor Jesus? Por causa dos seus interesses próprios? Talvez para poder ouvir e falar assim, não acredito nada disso aí, mas é legal, é interessante, historinha boa. Qual é a razão de você estar aqui nessa noite? Por que você busca Jesus? Queridos, o texto continua e ele vai mostrar aqui que nós temos como saber quais são as razões. E nós não podemos deixar o nosso coração enganoso
nos trair. Nós precisamos colocar a nossa expectativa no lugar certo, a nossa confiança no lugar certo. E os que buscam verdadeiramente o Senhor Jesus, os que buscam para adorá-lo, esses se alegram e presenteiam o Senhor Jesus com seu coração e serviço. E a palavra adorar, ela realmente tem a ver com serviço, com latreu, latria, com serviço, com culto. E é o que esses homens, os magos, vindo do Oriente, foram até Belém para fazer. Foram cultuar ao Senhor, foram adorar, foram servir, foram presentear. E ainda que tenha um significado, cada presente que o Senhor Jesus recebeu naquela noite, o ouro, o incenso e a mirra, eu gostaria de destacar, queridos, não os presentes em si, mas a intenção de dá-los. Aqueles homens trouxeram o que havia de melhor na sua região para presentear aquela criança. Aqueles homens entregaram aqueles presentes, não por conta especificamente dos presentes, mas porque entenderam que aquela criança mudaria a história do mundo, porque é o Salvador do mundo ali presente. Então, aquele que vem verdadeiramente adorar o Senhor, hoje, nos dias de hoje, nos cultos que estão acontecendo aqui e em toda parte do Brasil e mundo, adoram o Senhor com alegria, adoram com todo o seu coração e assim precisam fazer, porque estão adorando o seu Senhor e Salvador. Mas aqueles que querem procurar provas contra o Senhor Jesus, só conseguem perder tempo e recursos. Quantas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que procuraram conhecer as Escrituras para poder desmascarar a mentira sobre Jesus, como eles assim diziam. E o que conseguiram foi, pela graça do Senhor, serem alcançados e transformados pelo Evangelho. Alguns filmes, até mesmo em fatos reais, vi recentemente não, já tem um tempinho, um filme contando a história de um jornalista que fez justamente isso, estava tentando procurar sobre a medicina e na ciência e tudo mais, e a única coisa que ele conseguiu foi se render aos pés do Senhor Jesus e crer no Evangelho. Quantos cientistas já se converteram ao longo do tempo porque tentaram provar uma coisa e viram que a verdade estava estampada nas Escrituras Sagradas? Então, aqueles que o que a gente quer é que eles realmente continuem procurando as Escrituras, continuem lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, porque é justamente pelas Escrituras que nós entendemos que a fé vem. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos não somente por eles, mas por todos aqueles que vierem a crer por meio da palavra. Então, é justamente por meio da palavra que o Evangelho entra no nosso coração. Mas também há aqueles, queridos, que estão indiferentes, esperando ainda algum sinal, como os sacerdotes e escribas e como o povo, que mesmo alarmado, não tiveram nenhuma atitude de ir a Belém para verificar, mas ficaram ali esperando. Fica o alerta. Quem está em cima do muro, queridos, já está do lado errado. Se você está esperando algum sinal ainda, para saber se é verdade, quem está em cima do muro, você já está do lado errado. Conta-se uma história, né, apenas uma história, né, de uma pessoa que estava realmente equilibrando ali em cima de um muro, e aí de um lado estava ali o anjo falando: vem para cá, pula aqui, vem para cá, e do outro lado um diabinho, né, um demônio de braços cruzados, não falando nada. E a pessoa falou assim: mas por que o outro aqui está me insistindo para eu pular para lá e você não fala nada? Ele: porque eu sou o dono do muro. Talvez você esteja nessa situação aqui nessa noite, ainda tentando equilibrar as coisas, esperando mais alguma coisa para ver se isso é de fato verdade. Cuidado, o alerta está aqui. Aquele que está em cima do muro já está do lado errado. Eu gostaria de concluir, queridos, observando com vocês aqui que o título da nossa mensagem é o Salvador do mundo. Não é isso que eu falei no início? Por quê? Porque Cristo veio para salvar o mundo.
não cada indivíduo do mundo, mas a todos os eleitos espalhados em cada tribo, povo, língua e nação. Cristo veio para salvar o mundo. E os magos são prova disso. Os magos não estavam ali no Israel. Hoje de manhã nós ouvimos o texto que fala: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos foram feitos filhos de Deus. Quem são esses? Aqueles que creem. Aqueles que creem. Não somente de Israel, mas de todo o mundo. Todas as pessoas no mundo que estão ouvindo o Evangelho e impactadas por esse Evangelho, estão se rendendo em adoração aos pés do Senhor Jesus. Queridos, então, gostaria de aqui de maneira prática, observar algumas aplicações. Para você que é crente no Senhor Jesus, que está aqui nessa noite, adore o Senhor Jesus. Adore com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Adore, sirva. Adoração tem a ver com serviço. Adoração não é simplesmente chegar aqui e num culto de 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia, aqui cantar alguns louvores, ouvir um sermão. Não, adoração, queridos, tem a ver com estilo de vida. Adoração é aquilo que nós fazemos aqui e quando passarmos aquela porta ali. A nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração ao Senhor. Está trabalhando? Adore o Senhor. Está cuidando da sua família? Adore o Senhor. Está cuidando dos seus filhos? Adore o Senhor. Está cuidando do seu cônjuge? Adore o Senhor. Está passeando com a sua família? Adore o Senhor. Onde você for, seja um adorador. Segunda coisa, você que é crente, você que já foi alcançado pelo Evangelho, você que está aqui e já entendeu que você precisa adorá-lo, também transmita essa mensagem. Hoje de manhã, nosso irmão presbítero Oswaldo Neto falou isso e eu reforço. Como servos do Senhor, nós servimos ao Senhor, adorando o Senhor e também proclamando o Evangelho do Senhor. Proclamando o Evangelho, falando de Jesus, falando da boa notícia que Jesus veio salvar o mundo. Nós precisamos anunciar essa verdade. Fomos chamados para isso e adoramos o Senhor anunciando isto. Se você é de fato crente e verdadeiramente quer adorar o Senhor, não pode negligenciar o anúncio das boas novas de salvação. Terceira coisa, para você que é crente, você tem passado por oscilações na sua fé. Isso é muito comum em nós, por conta da presença do pecado que ainda temos. Lembre-se das promessas. Lembre-se das promessas gloriosas, tanto das que já se cumpriram, quanto das que ainda temos pela frente. Lembre-se, porque são elas, queridos, que nos trazem esperança e paz. São elas que renovam as nossas alegrias e forças. São as promessas do Senhor. Não se torne indiferente diante da palavra do Senhor. Mesmo que o seu momento assim esteja em declínio, faça com que ela suba, faça com que a sua fé seja fortalecida pelas promessas gloriosas do Senhor. Se você está com dificuldade para ler as suas escrituras, agora é o momento de ler. Se você está com dificuldade de orar, mas é porque eu estou envergonhado, fiz umas coisas aí que não era para ter sido feitas, então se arrependa dos seus pecados e volte-se para o Senhor. Fortaleça a sua fé no Senhor e não se torne indiferente à palavra, não se torne indiferente àquele que veio para te salvar. Mas para você que está aqui nessa noite e que ainda está em dúvidas sobre o Evangelho, a mensagem é a mesma que eu acabei de passar agora. Creia no Evangelho. Arrependa-se do seu pecado enquanto é tempo. Não perca tempo. O salmista no Salmo 95, lembrando das palavras ou do que aconteceu há um tempo, lá no período do deserto, com Moisés liderando o povo, ele fala assim: hoje
Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como nos dias de Massá e Meribá. A mesma mensagem hoje. Não endureça o seu coração. Mas se prostre diante do Salvador do mundo. Sabe por quê, queridos? Porque haverá o tempo em que este que veio para nos salvar voltará. E quando ele voltará para julgar. Esse é o tempo, porque a sua palavra está sendo anunciada para a salvação. Mas há uma promessa de que aquele que veio e que foi assunto aos céus, voltará. E quando ele voltar, será para julgar vivos e mortos. Será para julgar aqueles que creem e aqueles que não creem. E aqueles que creem, será levado para a eternidade, para a morada eterna. Aqueles que não creem, para o juízo eterno, para a condenação eterna. Hoje é o tempo de salvação. O Salvador do mundo conclama, a fortalecemos a nossa fé para aqueles que são crentes. O Salvador do mundo conclama a se render aos seus pés em adoração àqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, que o Salvador do mundo possa edificar o seu coração nessa noite. Que em nome do Senhor Jesus, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador possa fazer sentido no seu coração pela aplicação do Espírito Santo, para que você se renda diante do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Coloque-se de pé. Pai de amor, te damos graças porque se estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos trouxe para ouvir o Teu Evangelho. Te damos graças, ó Deus, porque por este Evangelho Santo, fomos alcançados, transformados e salvos da condenação eterna. Te damos graças, ó Deus, porque pelo Teu grande amor e pela Tua maravilhosa graça, o Senhor enviou o Seu Filho, o Filho unigênito do Senhor, o Cordeiro, para tirar o pecado do mundo. Te damos graças, ó Deus, pela vida, pelo sofrimento, pela morte, pela ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. Te damos graças pelas promessas gloriosas, tanto as que já se cumpriram, quanto as que estão para se cumprir, porque cremos nelas e são elas que fortalecem a nossa esperança no Senhor. Te damos graças, ó Deus, por tamanho amor e salvação. Mas nós também pedimos ao Senhor que continue fortalecendo o coração do Teu povo, o Teu povo que o Senhor já transformou, que o Senhor já alcançou, que o Senhor já redimiu. Fortaleça a fé em cada coração, para que venhamos a olhar com a expectativa correta para o alvo da nossa vida, o autor da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo. E se há alguém aqui, querido, Deus querido, que ainda não se rendeu ao Senhor, que a mensagem do Evangelho possa fazer sentido no seu coração, não somente intelectualmente, mas trazendo, de fato, salvação a este coração, para que a glória do Senhor se manifeste e que essa pessoa possa se render aos Teus pés, arrependendo-se dos seus pecados. É a oração que assim fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça bendita do Senhor